Fala, minha audiência! Hoje é o dia de escalarmos o Flamengo ideal do século XXI. Mas antes, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Contamos com a colaboração de vários flamenguistas aqui para escolher os nomes que participariam dessa disputa. Foram mais de 80 jogadores do Flamengo analisados nesse século XXI e os utilizamos aqui para chegar à escalação final o critério do Mariola Fight, que você já conhece, que tem 3 pilares: títulos, identificação e performance. Considerando também algumas premissas, como tem que ter, obviamente, um goleiro, 2 laterais, um direito e um esquerdo, no mínimo 2, no máximo 3 zagueiros centrais, tem que ter no mínimo um volante de marcação e pelo menos um atacante. E o resto é de acordo com a ordem de pontuação. Vale lembrar aqui que nós consideramos o período de 2001 até o final de 2025, ou seja, todos os jogos e gols marcados a partir de 2026 não contam, porque estamos falando aqui só do primeiro quarto de século XXI. Essa aqui que é a eleição, o melhor Flamengo do primeiro quarto do século XXI. Alguns casos especiais onde o atleta começou a carreira no século XX e fez a transição de século jogando pelo clube, né, até o século XXI, mantendo uma performance alta do século XX até o século XXI, aí sim considero toda a trajetória dele por uma questão lógica, que senão seria injusto cortar a trajetória dele no clube na metade, né? Sendo que foi uma trajetória contínua. E vamos começar aqui escalando quem é o goleiro do time ideal do Flamengo desse século. Com 925 pontos, venceu o Júlio César. Júlio fez 287 jogos pelo Flamengo, sofrendo 392 gols, uma média de 1,37 por partida. Teve um aproveitamento de 51,68% dos pontos, venceu 4 títulos, sendo 3 cariocas e uma Copa dos Campeões. Enquanto jogador do clube, jogou 6 partidas pela seleção brasileira, ficando 9 como reserva não utilizado. E defendeu o Brasil na Copa das Confederações de 2003 e Copa América de 2004. Júlio ficou à frente de goleiros como Rossi e Diego Alves. Na lateral direita temos Leonardo Moura, que fez 1.034 pontos. Em 519 jogos pelo clube, Léo marcou 47 gols, uma média de 0,09, sendo o 6º maior artilheiro do século XXI do Flamengo. Um aproveitamento de pontos de 56,65%. Vale dizer que também é o 7º jogador com mais jogos na história do clube e o primeiro no século XXI. Foram 8 títulos conquistados, sendo um Campeonato Brasileiro de 2009, 2 Copas do Brasil e 5 campeonatos cariocas. Jogou uma partida pela seleção brasileira enquanto atleta do clube e, como prêmios individuais, foi eleito para a Bola de Prata da Placar em 2007, mesmo ano que ganhou também o prêmio Craque de Brasileirão como melhor lateral direito, algo que se repetiu em 2008, e por 4 vezes fez parte da seleção do Campeonato Carioca. Léo ficou à frente de laterais como Varela, Wesley e Rafinha. E a zaga começa com o Juan, que fez 1.079 pontos. Ele fez 333 jogos pelo clube, marcando 32 gols, um aproveitamento de pontos de 55,66% e 7 títulos importantes conquistados, sendo o Campeonato Brasileiro de 2019, uma Copa Mercosul, 4 campeonatos cariocas e uma Copa dos Campeões. Como jogador do clube, fez 10 jogos pela seleção brasileira, incluindo a participação na Copa América de 2001. Na zaga, ao lado de Juan, temos Léo Pereira, que fez 1.083 pontos. Até o final de 2025, foram 282 jogos pelo Flamengo, sendo o 10º jogador com mais jogos no século XXI, e 17 gols marcados, um aproveitamento de pontos de 67,97%, 13 títulos conquistados, sendo 2 Libertadores, 2 Brasileiros, 2 Copas do Brasil, 4 Campeonatos Cariocas, 1 Recopa Sul-Americana e 2 Supercopas do Brasil. Foi eleito em 2025 para a equipe ideal da América. Também ganhou a Bola de Prata da revista Placar entre os melhores zagueiros, assim como entrou na seleção do prêmio da CBF Craque do Brasileirão. Também entrou na seleção do Campeonato Carioca, onde já tinha participado, assim sendo eleito, em 2024, ano anterior. Léo e Juan deixaram para trás Rodrigo Caio, Davi Luiz, Fabrício Bruno, e aqui não está na lista, mas também Ronaldo Angelim, que chegou bem próximo aqui do Fabrício Bruno e do Davi Luiz. E na lateral esquerda ficou Felipe Luiz com 906 pontos. Felipe fez 176 jogos pelo rubro-negro, marcando 4 gols, um aproveitamento de pontos de 69,7%, ou seja, quase 70% de aproveitamento. 10 títulos conquistados, 2 Libertadores, 2 Brasileiros, 1 Copa do Brasil, 2 Campeonatos Cariocas, 1 Recopa Sul-Americana e 2 Supercopas do Brasil. Foi eleito para a equipe ideal da América em 2019, mesmo ano que foi eleito para a seleção do prêmio Craque do Brasileirão da CBF. Além de ter sido eleito 2 vezes para a seleção do Campeonato Carioca, em 2020 e 2021. Felipe ficou à frente de Ayrton Lucas, de Juan e de René. Aqui eu vou mencionar um outro lateral que não entrou aqui nessa seleção,
que é o Atirson. E por que ele não entrou? Porque ele jogou no Flamengo nos 2 séculos, tanto no século XX como no século XXI, porém houve uma interrupção. Ele jogou um período no século XX, saiu e volta no século XXI. Por isso, não consideramos a trajetória inteira do Atirson. Ou seja, se considerássemos somente aquele pedacinho do século XXI, ele não entraria. Se considerássemos a trajetória inteira, aí sim ele poderia entrar nesse time ao invés do Felipe Luiz. Mas como teve esse hiato, nós então não consideramos ele aqui, tá? Ficou como um jogador do século XX. No nosso critério, temos que ter pelo menos um volante de contenção, e esse é o William Arão, que fez 1.233 pontos. O William fez 377 jogos pelo clube, marcando 35 gols, com aproveitamento de pontos de 64,72%. Foram 12 títulos conquistados, sendo 2 Libertadores, 2 Campeonatos Brasileiros, uma Copa do Brasil, 4 Cariocas, uma Recopa Sul-Americana e 2 Supercopas do Brasil. Vale lembrar que com 377 jogos, ele é o terceiro jogador com mais jogos pelo clube no século XXI. Fez uma partida pela seleção brasileira enquanto defendia as cores rubro-negras. Em 2021, foi eleito para a equipe ideal da América pelo jornal El País e para a equipe ideal da Copa Libertadores pela Conmebol. Ganhou 2 bolas de prata em 2016 e 2019 e foi eleito também uma vez para a seleção do Campeonato Carioca. Aqui do lado, os que disputaram com Arão essa posição no time titular do século XXI ideal do Flamengo. Eric Pulgar, Ibson e João Gomes. O Coelar também participou dessa disputa, tá bom? Seguindo no meio de campo, temos Gerson, que fez 1.355 pontos. Gerson fez 19 gols em 256 jogos pelo Flamengo, com aproveitamento de pontos de 67,71% e 9 títulos conquistados. 2 Libertadores, 2 Brasileiros, uma Copa do Brasil, 3 Cariocas, uma Recopa Sul-Americana e 3 Supercopas do Brasil. Foi 2 vezes bola de prata da revista Placar em 2019 e 2020 e entrou na seleção do Prêmio Craque do Brasileirão em 2025. Ainda esteve por 3 vezes na seleção do Campeonato Carioca. Jogou 10 partidas pela seleção do Brasil enquanto atleta do clube. E olha aqui do lado os atletas que foram derrotados nessa posição pelo Gerson. Diego Ribas, Kleberson, Renato Abreu, outro membro desse meio campo, não podia estar de fora desse time de forma alguma, né? Arrascaeta, que fez 3.259 pontos, é ponto pra caramba. Arrasca fez, até o final de 2025, 356 jogos pelo clube, sendo o quarto com mais jogos no século XXI. Além de 98 gols, também o quarto artilheiro desse século, uma média de 0,28 por partida. Aproveitamento altíssimo de 71,82% dos pontos e 17 títulos conquistados. Muitos títulos, 3 Copas Libertadores, 3 Campeonatos Brasileiros, 2 Copas do Brasil, 5 Campeonatos Cariocas, uma Recopa Sul-Americana e 3 Supercopas do Brasil. Recebeu uma lista de prêmios individuais. Em 2019, foi eleito pelo El País o terceiro melhor jogador do continente americano, o quinto em 2021, foi o segundo em 2022 e foi o mais votado, sendo o Rei da América, o craque do continente em 2025. Em todos esses anos entrou na equipe ideal do continente, segundo o El País também. E ainda esteve 3 vezes no time ideal da Libertadores, segundo a Conmebol. Ganhou a bola de ouro da revista Placar em 2025 e ainda ganhou 4 bolas de prata em 2019, 2020, 2022 e 2023. Em 2025 também foi eleito o craque do Campeonato Brasileirão pelo prêmio da CBF. E por 2 vezes pela Confederação Brasileira de Futebol esteve na seleção do Campeonato Brasileiro em 2019 e 2022. Foi eleito o melhor jogador do Campeonato Carioca em 2 oportunidades, 2022 e 2024. E em 2021 esteve na seleção do campeonato. Como atleta do Flamengo, jogou 39 jogos pela seleção do Uruguai e defendeu a Celeste na Copa do Mundo de 2022 e em 3 Copas Américas, 2019, 21 e 24. Aí, junto com a Arrasca, temos Everton Ribeiro nessa seleção, que fez 2.270 pontos. Com 394 jogos pelo clube, Everton é o segundo com mais jogos no século XXI. Marcou também 46 gols, sendo o 8º artilheiro desse século. Aproveitamento de pontos de 66,07% e 11 títulos conquistados, 2 Copas Libertadores, 2 Campeonatos Brasileiros, uma Copa do Brasil, 3 Campeonatos Carioca, uma Recopa Sul-Americana e 2 Supercopas do Brasil. Em 2021 foi eleito o 10º melhor jogador da América pelo jornal O País e o 6º em 2022, quando ficou também na equipe ideal do continente. Também fez parte da equipe ideal da Copa Libertadores, segunda Conmebol, em 2 oportunidades, 2019 e 2022.
Foi eleito na seleção do prêmio craque do Brasileirão em 2019, quando também foi craque do Campeonato Carioca. Também teve destaque no estadual em 2020, quando entrou para a seleção da competição. Jogando pelo Flamengo, foram 16 partidas disputadas na seleção brasileira, ficando ainda 11 vezes como reserva não utilizado. E fez parte do grupo que foi para a Copa do Mundo de 2022 e para a Copa América de 2021. E olha o peso e o tamanho dos jogadores que Arrascaeta e Everton Ribeiro deixaram de fora. Petkovic e Ronaldinho Gaúcho. Principalmente Pet, né? Um dos heróis do título brasileiro de 2019. E vamos começar aqui o ataque, né, como centroavante, com ele, Gabriel Barbosa, o Gabigol, ídolo de uma geração inteira de rubro-negros, que fez 2.867 pontos. Os 161 gols que Gabriel fez pelo Flamengo o tornam o maior artilheiro do clube nesse século, uma média de 0,52 por partida. Em 308 jogos, o que coloca como o sexto jogador com mais jogos pelo clube no século XXI também. Um aproveitamento de pontos de 67,53% e 11 títulos conquistados. 2 Copas Libertadores, 2 Brasileirões, 2 Copas do Brasil, 4 Cariocas, 1 Recopa Sul-Americana e 2 Supercopas do Brasil. Foi artilheiro em 5 competições, na Copa Libertadores de 2019, no Campeonato Brasileiro também de 2019, no Carioca de 2020, novamente em 2021 na Copa Libertadores e em 2022 de novo no Campeonato Carioca. Foi eleito o Rei da América, o melhor jogador do continente, segundo o jornal País, em 2019. O mesmo jornal o colocou como o segundo melhor jogador da América em 2021 e quarto em 2022. Nesses 3 anos foi também parte da seleção ideal do continente. E também foi listado na seleção ideal da Copa Libertadores pela Conmebol. Ganhou a bola de ouro da revista Placar em 2019, quando também fez parte da seleção do prêmio craque do Brasileirão, o que se repetiu em 2020. Foi eleito por 2 vezes craque do Campeonato Carioca, em 2020 e 2021, e em outras 2 vezes entrou na seleção do torneio em 2019 e 2022. Como jogador do Flamengo, fez 14 partidas pela seleção do Brasil, ficando mais 4 vezes como reserva não utilizado, e foi convocado para a Copa América de 2021. Gabriel Barbosa entrou nesse time disputando com nomes de peso, como Pedro, Adriano Imperador, o grande herói do título de 2019 do Campeonato Brasileiro do Flamengo, e Paulo Guerreiro, que jogou muito no clube também. E para fechar esse time ideal, Bruno Henrique, que fez 2.067 pontos. Com 344 jogos até o final de 2025, estava como o 5º jogador com mais jogos pelo clube no século XXI. Haviam feito até ali também 110 gols, que já o colocava como o 3º maior artilheiro do clube nesse século. Uma média de gols de 0,32 por jogo. Um aproveitamento de pontos de 68,60 e nada mais, nada menos do que 17 títulos conquistados. 3 Libertadores, 3 Brasileiros, 2 Copas do Brasil, 5 Cariocas, 1 Recopa Sul-Americana e 3 Supercopas do Brasil. E recebeu alguns reconhecimentos individuais como o 2º melhor jogador da América em 2019, segundo o jornal País, o 8º em 2021 e o 7º em 2025. Em 2019, quando foi o 2º colocado, também esteve na equipe ideal do continente. E também foi para a equipe ideal da Copa Libertadores, segundo a Conmebol. Recebeu no mesmo ano a bola de prata da revista Placar e foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro pela CBF no prêmio craque do Brasileirão. Foi 3 vezes para a seleção do Campeonato Carioca, em 2019, quando também foi artilheiro com 8 gols, 2020 e 2025. E Bruno ficou à frente de nomes como Edilson e Wagner Love. E agora aqui vamos ver quem é o craque do Mengão nesse primeiro quarto do século XXI. Ideal Arrascaeta, lembrando que para craque do time, só entre os 11 que foram escalados, considera-se somente o critério performance, onde a Arrascaeta fez 3.259 pontos. Pessoal, vale dizer que eu tenho um vídeo aqui comparando Arrascaeta e Gabigol, e ali no vídeo está detalhado por que é o Arrascaeta aqui, segundo o critério do Mariola Fight, e não o Gabigol, o craque do Flamengo nesse século XXI até o momento. Eu sei que aqui é muito polêmico, terão muitas pessoas que vão preferir o Gabigol, outras o Arrascaeta. Vai lá assistir o vídeo no canal. Vou botar o link aqui também no final. Vou deixar no final aqui para você clicar diretamente. Você vai ver por que é o Arrascaeta e não o Gabigol. Então vamos agora direto para a escalação final aqui no nosso campinho de futebol. Temos aí Júlio César, Léo Moura, Juan, Léo Pereira e Felipe Luiz, Arão, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabriel Barbosa e Bruno Henrique. E aí, torcedor? Gostou dessa escalação do Flamengo do século XXI? Esse seria o seu time ideal ou não?
Coloca aqui nos comentários quem você trocaria, quem você deixaria de fora, quem você botaria no lugar, quem foi injustiçado, na sua opinião. Coloca aqui e eu vou tentar comentar também, argumentar aqui de acordo com o critério. E vou agradecer muito a sua participação. Lembrando de novo aqui para, se gostou, deixar um like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal. Dá essa força pra gente.